Faça minha filha que não anda dançar, provocou o fazendeiro prepotente, até que o vaqueiro humilde o deixou sem palavras. Diante de todos os trabalhadores da propriedade, o velho fazendeiro ergueu a voz com arrogância. Se você é homem de coragem, faça minha filha que não anda dançar. O riso maldoso ecoou pelo pátio, enquanto todos aguardavam que o peão recuasse envergonhado. O que aconteceu naquele instante transformou não apenas a existência daquela jovem confinada numa cadeira de rodas, mas também silenciou definitivamente a boca de um homem que acreditava que fortuna comprava dignidade. Eram tempos em que as grandes propriedades rurais se estendiam por léguas e léguas de terra vermelha, onde os casarões coloniais se erguiam imponentes como pequenos reinos no meio do nada. Final do século XIX, época em que os fazendeiros mandavam e desmandavam em suas terras como monarcas absolutos, e a palavra deles tinha força de lei. Eram dias em que o suor dos trabalhadores regava a terra tanto quanto as chuvas, e onde a distância entre o patrão e o empregado era medida não em metros, mas em universos completamente distintos. Naqueles tempos, as fazendas de gado floresciam sob o sol impiedoso. Peões vinham de lugares distantes em busca de trabalho, cavalgando por estradas de chão batido, dormindo sob as estrelas, levando apenas o que cabia nos alforjes, roupas rasgadas, um chapéu desgastado pelo tempo e a esperança de dias melhores. Alguns encontravam patrões justos que pagavam o combinado e respeitavam o trabalho honesto. Outros encontravam homens que acreditavam que o dinheiro lhes concedia o direito de pisar na dignidade alheia. Mas de vez em quando, naquelas terras onde a soberba dos poderosos parecia intocável, onde a vaidade se confundia com a autoridade, o destino tecia encontros inesperados. Histórias onde um homem simples, com nada além de suas mãos calejadas e seu coração puro, podia ensinar lições que nenhuma fortuna conseguia comprar, porque a verdadeira nobreza nunca esteve no tamanho da propriedade ou no peso das moedas de ouro. Sempre esteve na coragem de fazer o certo quando todos esperavam o contrário. Esta é uma daquelas histórias que nossos ancestrais contavam quando queriam relembrar que a humildade vale mais que a prepotência e que o amor verdadeiro tem mais força que qualquer corrente. Se você também acredita nisso, se inscreve no canal e comenta de qual lugar você está assistindo essa história, porque essas memórias não podem se perder. Elas são a essência do nosso povo. Rafael sentia o suor escorrer pela testa enquanto conduzia seu cavalo pelo portão da fazenda Vale Verde. 4 dias tinha viajado desde que saiu de sua terra natal, dormindo sob árvores, comendo o que restava da farinha e do charque que carregava no alforge. Tinha ouvido falar que o fazendeiro local estava necessitando de peões e ele era excelente no que fazia. Sabia domar, ferrar, tratar enfermidades dos animais, conduzir boiada. Era trabalhador e honesto. O casarão que se erguia à sua frente era imponente. Paredes brancas caiadas, janelas enormes com venezianas azuis, um alpendre amplo sustentado por colunas de madeira nobre. No pátio central, diversos empregados trabalhavam. Uns consertavam arreios, outros carregavam sacos de grãos. Algumas mulheres lavavam roupas em tinas grandes.
Todos pararam de trabalhar quando Rafael desmontou. "Posso ajudar?" perguntou um homem de meia-idade, o rosto marcado pelo sol. "Tô procurando o patrão. Vim buscar trabalho como peão." E o homem fez uma expressão como se tivesse ouvido algo triste. "Trabalho tem, mas deixa eu te avisar logo. O patrão daqui, fazendeiro Rodrigo, não é homem fácil, não. Ele gosta de testar os empregados." Rafael franziu a testa. "Testar como?" Antes que o homem pudesse responder, uma voz grossa e autoritária cortou o ar. "Testar assim, rapaz." Do alpendre desceu um homem alto, corpulento, de bigodes fartos e grisalhos. Vestia roupas de tecido fino, colete negro com botões de prata, chapéu de aba larga. Era o fazendeiro Rodrigo, e ele caminhava com a soberba de quem nunca tinha sido contrariado na vida. "Então, você quer trabalhar na minha propriedade?" O fazendeiro parou a poucos passos de Rafael, olhando-o de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. "Sim, senhor, sou peão. Vim de longe procurando trabalho honesto." "Honesto?" O fazendeiro soltou uma risada seca. "Todo mundo que chega aqui diz isso. Mas eu aprendi que homem se conhece na hora da prova, não na hora da conversa." Rafael permaneceu firme, segurando as rédeas do cavalo. "Então me dê a prova. Eu não tenho medo de trabalho." O fazendeiro sorriu, mas era um sorriso cruel. Ele olhou ao redor, vendo que todos os empregados tinham parado o trabalho para assistir. Aquilo era exatamente o que ele queria, uma plateia para seu espetáculo. "Tá bem, rapaz, eu vou te dar uma chance." Ele fez uma pausa dramática. "Mas antes eu quero ver se você é mesmo homem de verdade, porque qualquer um pode dizer que trabalha duro, mas poucos têm coragem quando são desafiados." Rafael sentiu algo estranho no ar. Os outros empregados baixaram os olhos como se soubessem o que vinha a seguir e tivessem vergonha. O fazendeiro virou-se e gritou em direção ao casarão. "Isabela, vem aqui, menina." Houve um silêncio pesado. Depois, a porta principal do casarão se abriu. Uma moça jovem de uns 24 anos apareceu na soleira. Tinha cabelos castanhos longos, presos num coque simples, rosto delicado de traços finos e vestia um vestido branco de algodão. Ela estava sentada numa cadeira de rodas de madeira com grandes rodas de ferro. Rafael viu a dor nos olhos dela antes mesmo de ouvir o que o fazendeiro ia dizer. "Essa aqui é minha filha Isabela." O fazendeiro anunciou a voz carregada de uma amargura que ele disfarçava como zombaria. "Um acidente deixou ela assim há 4 anos. Não anda mais. Fica aí presa nessa cadeira, servindo para nada, além de me trazer desgosto." Isabela fechou os olhos como se cada palavra fosse uma facada. O fazendeiro se virou para Rafael, o sorriso cruel ainda no rosto. "Então aqui vai sua prova, peão. Se você é tão valente, tão homem quanto diz, dance com minha filha, pegue ela no colo e dance aqui no meio do pátio, na frente de todo mundo. Se fizer isso, te dou o emprego." Um silêncio pesado caiu sobre o pátio. Alguns empregados desviaram o olhar envergonhados. Outros observavam Rafael com pena, esperando que ele recusasse e fosse embora, como tantos outros tinham feito antes dele. Rafael olhou para Isabela. Ela mantinha os olhos baixos, as mãos apertadas no colo, tremendo levemente. Não era de vergonha, era de humilhação. Quantas vezes o pai dela tinha feito isso antes? Quantos homens tinham recusado, provando para ela que era indesejável, imperfeita, um fardo?
Mas quando Rafael olhou para ela, não viu uma aleijada. Viu uma mulher aprisionada não pela cadeira, mas pela crueldade de um pai que deveria protegê-la. Vou dançar sim, senhor, Rafael disse, a voz calma e firme. O fazendeiro piscou surpreso. O quê? Eu disse que vou dançar com a senhorita. Rafael tirou o chapéu, passou a mão no cabelo úmido de suor e caminhou em direção a Isabela. O pátio inteiro pareceu prender a respiração. Rafael parou diante da moça e ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos dela. Com sua licença, senhorita Isabela, ele disse baixinho, apenas para ela ouvir. Se a senhora me permitir, seria uma honra. Isabela ergueu os olhos surpresa. Aquele homem estava pedindo permissão. Estava tratando ela como gente, não como objeto de piada. Lágrimas brilharam em seus olhos. Rafael se levantou, passou um braço por trás das costas dela e outro debaixo das pernas, e a ergueu com cuidado. Ela era leve, mas ele a segurou como se carregasse algo precioso. E então ali, no meio do pátio empoeirado, sob o sol da tarde e o olhar de todos, Rafael começou a dançar. Não havia música, só o som dos passos dele na terra batida, o vento soprando entre as árvores e o silêncio atônito de quem assistia. Mas para Isabela, naquele momento, era como se o mundo inteiro cantasse, porque pela primeira vez em 4 anos, alguém a tinha pegado nos braços, não por pena, mas por respeito. Quando Rafael finalmente a colocou de volta na cadeira, o fazendeiro não estava mais rindo. Ele ficou ali parado, sem palavras, a arrogância temporariamente abalada. E Rafael, com a dignidade de quem tinha acabado de vencer, sem precisar de violência, disse apenas: "Dancei, senhor, agora eu tenho o emprego." Se essa história já tocou algo dentro de você, deixa um comentário sobre o que você faria no lugar dele, porque essa história continua e vai tocar ainda mais fundo. Rafael começou a trabalhar na fazenda Vale Verde no dia seguinte. O fazendeiro Rodrigo, ainda visivelmente incomodado com o que tinha acontecido, deu ordens para que ele fosse designado para as tarefas mais duras: domação de cavalos selvagens, conserto das cercas mais distantes, limpeza dos currais sob o sol mais forte. Era uma tentativa clara de fazê-lo desistir, mas Rafael não era do tipo que desistia fácil. Os outros empregados, que no primeiro dia tinham olhado para ele com pena, agora o olhavam com respeito. Durante o almoço, quando todos se reuniam debaixo da sombra da mangueira para comer feijão com farinha, eles puxavam conversa. "Ninguém nunca fez o que você fez, moço", disse Antônio, o homem magro que tinha recebido Rafael no primeiro dia. Todo mundo que o fazendeiro desafiava saía correndo. E ele fazia isso de propósito para humilhar a menina, para mostrar que ela não servia para nada. Rafael mastigou devagar, olhando para o casarão à distância. "Por que ele trata a própria filha assim?" "Vergonha", respondeu uma mulher mais velha, Dona Rosa, que trabalhava na cozinha. "Ele tem vergonha dela. Antes do acidente, ela era a alegria da fazenda, bonita, esperta, cheia de vida. Ele tinha planos de casar ela com algum filho de fazendeiro rico, fazer aliança, aumentar as terras. Mas depois do acidente, ela fez uma pausa triste. Depois do acidente, ela virou um problema para ele, um defeito na família perfeita. "E o que causou o acidente?" Rafael perguntou. Um silêncio estranho caiu sobre o grupo. Os empregados trocaram olhares, como se houvesse algo que não deviam falar.
Finalmente, Antônio se aproximou e baixou a voz. Foi uma carruagem. Ela estava indo para a cidade com a mãe. Que Deus a tenha. Morreu de pneumonia no ano passado. A carruagem bateu contra uma árvore, jogou ela longe. Quebraram as costas dela. Os médicos disseram que ela não ia mais andar. Mas como bateu? Quem estava conduzindo? O silêncio voltou, mais pesado ainda. Dona Rosa olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo e sussurrou. Não foi acidente, moço. Mas isso aqui a gente não pode falar. Não. Rafael entendeu. Havia algo mais, algo que as pessoas tinham medo de dizer. Ele não insistiu, mas guardou aquela informação no peito. As semanas foram passando. Rafael trabalhava de sol a sol, e o fazendeiro Rodrigo continuava tentando quebrá-lo com tarefas impossíveis. Mas toda a tarde, quando o trabalho terminava, Rafael fazia questão de passar pelo alpendre do casarão. E sempre, sempre, Isabela estava lá, sentada na cadeira de rodas, olhando para o horizonte, como se quisesse voar para longe dali. No começo, ela apenas acenava timidamente. Depois, começou a sorrir quando o via. Um dia, ela chamou ele. Rafael. Ele parou surpreso. Era a primeira vez que ela falava com ele desde aquela dança no pátio. Sim, senhorita Isabela. Você pode vir aqui um momento? Rafael subiu os degraus do alpendre, tirando o chapéu sujo de terra. De perto, ele podia ver que os olhos dela eram castanhos escuros, quase negros, e que, apesar da tristeza que carregava, havia uma força escondida ali. Eu queria agradecer, ela disse baixinho, pelo que você fez naquele dia. Ninguém nunca me tratou daquele jeito. Não tem que agradecer, senhorita. Eu só fiz o certo. Meu pai fez isso antes, ela continuou, a voz tremendo. Sempre que alguém novo chega, ele faz esse teste. Ele acha engraçado ver os homens recusarem. Acha que está me ensinando a aceitar meu lugar. E qual é seu lugar? Rafael perguntou. Isabela olhou para ele surpresa com a pergunta. Eu não sei mais. Seu lugar é onde a senhora quiser que seja, Rafael disse com convicção. Essa cadeira não define quem a senhora é. Lágrimas encheram os olhos dela. Mas eu não posso andar, Rafael. Eu não posso fazer nada. Sou um peso para todo mundo. A senhora não é um peso. Ele se ajoelhou de novo, como tinha feito no primeiro dia, para ficar na altura dela. E quem disse que a senhora não pode fazer nada está mentindo. A senhora está aqui, está viva, está conversando comigo. Isso já é alguma coisa. Pela primeira vez em anos, Isabela sorriu de verdade. Não era um sorriso triste ou envergonhado, era um sorriso de esperança. A partir daquele dia, Rafael passou a visitar Isabela toda a tarde. Ele contava histórias das suas viagens, dos lugares que tinha conhecido, dos cavalos que tinha domado, e ela ouvia atentamente, rindo das partes engraçadas, perguntando sobre os detalhes. Era como se, através das histórias dele, ela pudesse viajar também. E aos poucos, algo começou a crescer entre eles. Algo que nem Rafael nem Isabela tinham planejado, mas que era inevitável como a chuva depois das nuvens escuras. Estava nascendo amor, mas o fazendeiro Rodrigo observava tudo da janela do escritório, com olhos cada vez mais raivosos. E ele sabia que precisava fazer alguma coisa antes que aquele peão miserável virasse a cabeça de sua filha de vez. Foi numa manhã de neblina, quando o sol ainda estava fraco por trás das nuvens baixas, que Rafael descobriu o primeiro pedaço da verdade.
Ele estava consertando uma cerca nos limites da fazenda, longe do casarão, quando viu Dona Rosa caminhando apressada pela trilha que levava à vila. Ela carregava uma cesta coberta com pano branco e tinha aquele jeito de quem não quer ser vista. «Dona Rosa!» Rafael a chamou. A mulher estremeceu, quase derrubando a cesta. Quando viu que era Rafael, relaxou um pouco. «Ai, menino, me assustou. Desculpa, não era minha intenção. A senhora vai para a vila?» «Vou sim, levar remédio para o padre.» «Ele está adoentado.» Ela hesitou, olhando para os lados. «Rafael, posso te pedir uma coisa?» «Claro, dona. Cuida da menina, da Isabela.» Os olhos da mulher ficaram úmidos. «Ela está diferente desde que você chegou. Está sorrindo de novo. Está com luz nos olhos. Faz tempo que eu não via isso.» Rafael assentiu. «Eu cuido, sim. Pode deixar.» Dona Rosa deu mais alguns passos, mas parou. Virou-se como se estivesse travando uma batalha interna e finalmente suspirou fundo e voltou. «Você perguntou sobre o acidente dela, né, naquele dia no almoço?» Rafael se aproximou. «Perguntei. E vocês não quiseram falar?» «É porque tem medo.» «Medo do fazendeiro?» Ela olhou para trás, verificando se estavam realmente sozinhos. «Mas você merece saber, porque se você gosta da menina de verdade, vai precisar entender o que ela passou.» «Eu estou ouvindo.» Dona Rosa respirou fundo. «O acidente não foi acidente, Rafael. Foi culpa de um homem, um tal de Bernardo Silva, filho de um fazendeiro rico da região vizinha. O fazendeiro Rodrigo tinha arranjado o casamento entre ele e a Isabela. Um casamento por interesse para juntar terras, fazer negócios. Rafael sentiu o sangue esfriar. E ela aceitou? Nunca. A menina era esperta, tinha cabeça própria. Ela disse para o pai que não queria casar com aquele homem, que ele era grosseiro, bebia demais, tratava os empregados como bicho. Mas o fazendeiro não quis saber. Disse que ela ia casar de qualquer jeito, que era o melhor para os negócios da família. E o que aconteceu? Bernardo vinha visitar ela toda semana. Num desses dias, ele insistiu em levar ela e a mãe para dar uma volta na carruagem dele. A Isabela não queria, mas a mãe dela, que era uma santa muito diferente do fazendeiro, achou que ia ser bom para ela conhecer melhor o pretendente. Dona Rosa limpou uma lágrima que escorria. Mas Bernardo estava bêbado. Estava bêbado e querendo mostrar serviço. Começou a tocar os cavalos rápido demais, fazendo curvas perigosas. A mãe da Isabela gritou para ele parar, mas ele não parou. Riu. Achou engraçado. Rafael cerrou os punhos. A carruagem bateu numa pedra, virou. A mãe da Isabela saiu com ferimentos leves, mas a Isabela foi jogada longe, bateu numa árvore, quebraram as costas dela. E o Bernardo saiu sem um arranhão. E o fazendeiro não fez nada? A voz de Rafael estava carregada de raiva contida. Fez, sim. Dona Rosa quase cuspiu as palavras de tanto desgosto. O pai do Bernardo era mais rico que ele, tinha mais influência, conhecia gente importante na capital. O fazendeiro Rodrigo tinha medo de perder os negócios, de perder as alianças. Então, ele aceitou a versão de que foi acidente, que a carruagem tinha um defeito, que não foi culpa de ninguém, e mandou a filha se calar. Miguel sentia a raiva queimando dentro dele como brasa. E a Isabela sabe disso? Sabe? Ela implorou para o pai buscar justiça, mas ele escolheu o dinheiro, escolheu a reputação dele. E desde esse dia, ele trata ela como se ela fosse o problema. Não porque ficou na cadeira, mas porque ela é a lembrança viva da vergonha dele, da covardia dele.
Dona Rosa secou o rosto com a barra do avental. É por isso que ele faz aquilo com ela, sabe? Aqueles testes com os empregados novos. É para provar para ele mesmo que ela não tem valor, que ninguém nunca vai querer ela, que ele estava certo em sacrificá-la pelos negócios. Mas você... Ela olhou para Rafael com um misto de gratidão e medo. Você mostrou que ele estava errado, e ele não vai perdoar isso. Rafael ficou parado ali, absorvendo tudo. Finalmente entendeu a tristeza profunda nos olhos de Isabela. Não era só a cadeira, era a traição. Era o pai que tinha escolhido o dinheiro ao invés da filha, que tinha deixado o culpado livre e ainda tratava ela como se fosse ela quem tivesse trazido desonra à família. Obrigado por me contar, Dona Rosa. Só toma cuidado, Rafael. O fazendeiro é homem perigoso quando se sente ameaçado. Ela apertou a cesta contra o peito. E ele já está te vendo como ameaça. A mulher se afastou pela trilha, deixando Rafael sozinho com aquele peso novo no peito. Ele olhou em direção ao casarão, onde sabia que Isabela estava, e naquele momento fez uma promessa silenciosa. Ela não ia passar o resto da vida presa, nem na cadeira, nem na culpa, nem na sombra da covardia do pai. Ele ia libertá-la de todas as formas possíveis. Você já teve que escolher entre fazer o certo e manter a paz? Já precisou enfrentar alguém poderoso para proteger quem ama? Deixa nos comentários qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar por amor, porque essa história vai te fazer refletir ainda mais. E se inscreve no canal para não perder o final dessa jornada emocionante que ainda está por vir. Naquela noite, a fazenda Vale Verde estava mergulhada num silêncio pesado. O fazendeiro Rodrigo não saiu do escritório. Os empregados conversavam em voz baixa, todos cientes de que algo estava prestes a explodir. E Isabela e Rafael estavam no alpendre, observando as estrelas. Eu preciso sair daqui, Isabela disse de repente. Rafael olhou para ela surpreso. Como assim? Eu não posso mais ficar nessa casa. Não com meu pai agindo assim, não com essa atmosfera toda. Ela respirou fundo. Rafael, eu quero ir embora com você. O coração de Rafael acelerou. Isabela, você tem certeza? Sair assim de uma hora para outra? Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela segurou as mãos dele. Você me devolveu minha vida. Me fez acreditar que eu posso ser mais do que essa cadeira, mais do que o acidente, mais do que a vergonha do meu pai. Eu não posso ficar aqui e deixar ele me destruir de novo. Mas para onde a gente vai? Eu não tenho casa, não tenho terra, sou só um peão que trabalha por diária. Não me importo. Ela sorriu e era um sorriso de verdadeira felicidade. A gente vai achar um lugar. Você arranja trabalho em outra fazenda. Eu ajudo no que puder. A gente constrói uma vida juntos. Devagar, mas juntos. Rafael sentiu os olhos arderem. Você tem certeza que quer isso? Largar tudo, a segurança, a fazenda? Isso aqui nunca foi segurança para mim, Rafael. Foi prisão. E você? Ela acariciou o rosto dele. Você é liberdade.
Eles se abraçaram ali, sob o céu estrelado, e Rafael soube naquele momento que ia fazer qualquer coisa para protegê-la, para dar a ela a vida que merecia. Mesmo que fosse uma vida simples, sem luxos, porque o que eles tinham era mais valioso que qualquer fazenda, era amor verdadeiro. A gente parte amanhã de manhã cedo, Rafael decidiu. Antes do seu pai acordar, eu arrumo um cavalo e uma carroça emprestada. Eu vou a cavalo com você, Isabela disse determinada. Não precisa de carroça. Eu tô forte o suficiente. Rafael riu baixinho. Tá mesmo, você é a mulher mais forte que eu conheço. Mas o que eles não sabiam era que o fazendeiro Rodrigo tinha ouvido tudo. Da janela do escritório, onde tinha ficado bebendo a noite toda, ele tinha ouvido cada palavra e a raiva que sentia tinha se transformado em algo mais perigoso: desespero. Porque pela primeira vez ele percebeu que ia realmente perder a filha, que ela ia partir e nunca mais olhar para trás. E apesar de todo o orgulho, de toda a arrogância, uma parte dele, uma parte pequena mas real, não queria isso. O problema era que ele não sabia como consertar, não sabia como pedir desculpas, como admitir que estava errado. Tinha passado a vida inteira mandando, controlando, nunca se dobrando. E agora, quando precisava se dobrar para não perder tudo, não conseguia. Então ele fez o que sempre fazia quando não sabia lidar com emoções. Tomou uma decisão drástica. Na manhã seguinte, quando Rafael acordou e foi até o estábulo preparar os cavalos, encontrou todos os animais trancados com cadeado. Não só os cavalos, também as carroças, os arreios, tudo. E na porta do estábulo havia um recado pregado com faca. Se ela sair daqui, sai sem nada. Nem cavalo, nem dinheiro, nem bênção, e o peão que tentar ajudá-la vai responder na justiça por roubo. Era assinado pelo fazendeiro. Rafael sentiu a raiva ferver, mas respirou fundo. Foi até o casarão e encontrou Isabela já acordada, sentada na cadeira no alpendre. Quando ele contou o que o pai dela tinha feito, ela apenas suspirou. Eu esperava isso. Ele não ia deixar ser fácil. A gente não precisa de cavalo, Rafael disse. A gente vai a pé. Leva mais tempo, mas a gente chega. Rafael, eu ainda não consigo andar distâncias longas. Minhas pernas ainda não estão fortes o suficiente. Então eu te carrego. Ele se ajoelhou na frente dela firme. Do mesmo jeito que dancei com você no primeiro dia, eu te carrego até onde for preciso, até a gente estar longe daqui, até estar a salvo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela. Você faria isso? Me carregar léguas e léguas? Eu faria qualquer coisa por você. Ele beijou a testa dela. Qualquer coisa. Eles estavam se preparando para partir quando ouviram barulho no pátio. Ao saírem do casarão, viram algo inesperado. Todos os empregados da fazenda estavam reunidos ali. Antônio, Dona Rosa, os peões, as lavadeiras, todos. E eles tinham trazido coisas, comida, cobertores, água, até uma bolsa com dinheiro que tinham juntado. A gente soube do que o fazendeiro fez, Antônio disse, e não está certo. Então decidimos, se vocês vão partir, vão com nossa ajuda. Mas o fazendeiro disse que quem ajudar vai responder por roubo, Rafael começou. Que responda, Dona Rosa deu de ombros. A gente já aturou as maldades desse homem por tempo demais. Tá na hora de alguém fazer a coisa certa. Um dos peões, um homem jovem chamado Carlos, deu um passo à frente. E eu vou com vocês. Meu irmão tem uma fazenda, 3 vilas para frente. Ele pode dar emprego para o Rafael e tem uma casa pequena, vazia,
que vocês podem usar até se estabelecerem. Rafael e Isabela olharam ao redor emocionados. Aquelas pessoas, trabalhadores simples, que tinham tão pouco, estavam arriscando tudo para ajudá-los. Era a prova de que a verdadeira riqueza nunca estava no tamanho da fazenda ou no dinheiro do banco. Estava na bondade, na solidariedade, no amor. Obrigado, Rafael disse, a voz embargada. Obrigado a todos. Não agradece. Antônio sorriu. A gente que agradece, porque vocês dois nos lembraram que ainda vale a pena lutar pelo que é certo. Eles estavam prestes a partir quando a porta do casarão se abriu violentamente. O fazendeiro Rodrigo saiu cambaleando levemente. Tinha bebido a noite inteira e segurava uma espingarda na mão. Ninguém sai dessa fazenda! Ele gritou erguendo a arma. Todos congelaram. Os empregados se posicionaram na frente de Rafael e Isabela, formando uma barreira humana de novo. Mas o fazendeiro não estava mirando neles, estava mirando para o alto, o dedo no gatilho. Todos vocês me traíram, meus próprios empregados, minha própria filha. Ele estava chorando agora. Um choro feio de raiva e bebida e desespero. Eu construí tudo isso, tudo, e vocês vão me deixar aqui sozinho. É o que o senhor merece, Isabela disse a voz fria. Sozinho. Como deixou minha mãe sozinha nos últimos dias dela. Como me deixou sozinha depois do acidente. O senhor sempre esteve sozinho, pai, porque nunca soube amar ninguém além de si mesmo. O fazendeiro abaixou a arma devagar, os ombros caindo. E ali diante de todos, ele desabou. Caiu de joelhos no pátio empoeirado, largou a espingarda ao lado e chorou. Chorou como não chorava desde criança, com soluços profundos que sacudiam todo o corpo. Eu não sei fazer diferente, ele disse entre lágrimas. Eu não sei ser pai, não sei ser bom, só sei mandar, só sei controlar e agora vou perder tudo. Isabela olhou para o pai, aquele homem que tinha sido tão cruel, tão orgulhoso, reduzido àquilo, e sentiu algo estranho. Não era perdão, não completamente, mas era compaixão, porque pela primeira vez via ele como o que realmente era, um homem quebrado, que nunca aprendeu a amar. Ela se aproximou devagar, apoiando-se em Rafael, e parou diante do pai, olhando-o de cima. Eu vou embora, pai, e não sei se algum dia vou voltar, mas eu quero que o senhor saiba uma coisa. O fazendeiro ergueu os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu perdoo o senhor. As palavras saíram suaves de Isabela. Não porque o senhor merece, mas porque eu não quero carregar esse peso. Eu quero ser livre, livre de verdade. Ela se virou e, com Rafael ao seu lado e todos os empregados seguindo atrás, saiu pelo portão da fazenda Vale Verde. Não olhou para trás, e o fazendeiro Rodrigo ficou ali sozinho no pátio chorando, finalmente entendendo que tinha perdido a coisa mais valiosa que tinha por não saber amá-la quando podia. Quatro meses depois, Isabela acordou com o som de pássaros cantando do lado de fora da janela. Ela se espreguiçou na cama simples, coberta com colcha de retalhos que Dona Rosa tinha feito antes deles partirem, e sorriu. Era uma casa pequena, 3 cômodos e cozinha, mas era deles e era o lar mais verdadeiro que ela já tinha tido. Rafael já estava acordado. Ela podia ouvir ele do lado de fora conversando com os cavalos. Ele tinha conseguido o emprego na fazenda do irmão de Carlos.
E o patrão novo era um homem justo, que pagava bem e tratava os empregados com respeito. Rafael trabalhava duro, mas voltava todo dia com um sorriso, porque agora trabalhava por escolha, não por necessidade desesperada. E Isabela? Isabela tinha florescido. Ela se levantou da cama sozinha, sem ajuda, e caminhou até a janela. Seus passos ainda eram um pouco trêmulos às vezes, especialmente de manhã, quando as pernas estavam rígidas, mas ela conseguia. Conseguia andar, conseguia se cuidar, conseguia viver. Ela tinha começado a bordar roupas para as famílias da vila, usando as habilidades que a mãe tinha ensinado quando era criança. Não ganhava muito, mas ajudava nas despesas e, mais importante, lhe dava propósito. Pela primeira vez na vida ela era útil, não apesar da cadeira, mas porque tinha escolhido ser. Bom dia, meu amor. Rafael entrou na casa trazendo o cheiro de mato e cavalo. Ele a abraçou por trás, beijando seu pescoço. Bom dia. Já cuidou dos bichos? Já. E tenho uma surpresa para você. Ele tinha aquele sorriso travesso que ela tinha aprendido a reconhecer. Que surpresa! Vem ver. Ele a levou pela mão até o quintal e lá, amarrado no poste, havia um cavalo. Não era um cavalo qualquer, era uma égua jovem, mansa, de pelagem preta. Rafael, de onde você tirou? Comprei. Guardei um pouquinho do salário cada mês. Ele acariciou o pescoço do animal. Pensei que você podia aprender a cavalgar. Sei que ainda não está andando longas distâncias, mas em cima do cavalo você pode ir aonde quiser. Isabela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Você é impossível, sabia? Como consegue ser tão perfeito? Não sou perfeito, só te amo. Ele a ajudou a subir no cavalo segurando a rédea. Vamos tentar. Ela subiu com cuidado, acomodando-se na sela. E quando o cavalo deu os primeiros passos, ela sentiu algo que não sentia há anos, a sensação de verdadeira liberdade, de poder ir a qualquer lugar, de não estar mais presa. Eles cavalgaram juntos pelo campo devagar, Rafael segurando a rédea para garantir que ela estava segura e Isabela ria. Aquele riso solto e feliz de quem tinha reencontrado a vida. Quando voltaram, havia uma carta esperando. Era de Dona Rosa. Isabela abriu com mãos trêmulas e leu em voz alta para Rafael. Querida Isabela, espero que você e Rafael estejam bem. Aqui na fazenda, as coisas mudaram muito desde que vocês foram embora. Seu pai, ele não é mais o mesmo. Depois que você saiu, ele ficou doente. Não de corpo, mas de espírito. Parou de beber, parou de gritar com os empregados, parou de ser o homem cruel que sempre foi. Ele pergunta por você todos os dias. Não tem coragem de escrever porque sabe que não merece seu perdão. Mas eu achei que você devia saber. Ele mudou. Não sei se por arrependimento ou por dor da perda, mas mudou. Não estou dizendo que você deve voltar ou perdoar. Só achei que devia saber. Com carinho, Dona Rosa. Isabela terminou de ler e ficou em silêncio por um longo momento. Rafael segurou sua mão. O que você está sentindo? Eu não sei. Ela dobrou a carta com cuidado. Parte de mim quer acreditar que ele mudou, mas outra parte tem medo que seja mentira, que ele volte a ser o que era. Você não precisa decidir nada agora, nem voltar, nem perdoar, nem nada. Você só precisa viver sua vida. O resto resolve depois. Ela assentiu, encostando a cabeça no ombro dele. Como você ficou tão sábio? Aprendi com você. Ele beijou o topo da cabeça dela.
Você me ensinou que força não é nunca cair, é levantar toda vez que caiu. E, naquela noite, enquanto jantavam o ensopado simples que Isabela tinha preparado, sentados na mesinha de madeira que Rafael tinha construído com as próprias mãos, ela olhou ao redor daquela casa pequena e sentiu algo que nunca tinha sentido no casarão grande da fazenda do pai. Paz. Rafael, ela disse de repente. Sim? Você quer casar comigo? Ele quase engasgou com a comida. O quê? Ela riu. Eu perguntei se você quer casar comigo. Eu sei que geralmente é o homem quem pergunta, mas eu não sou muito de seguir tradições e eu já sei a resposta que quero. Rafael largou o garfo, se levantou, deu a volta na mesa e se ajoelhou na frente dela, como tinha feito tantas vezes. Isabela, eu vou casar com você hoje, amanhã, qualquer dia. Só estava esperando ter dinheiro para comprar um anel decente. Eu não preciso de anel decente. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Eu só preciso de você. E ali, naquela casa simples, longe do luxo da fazenda, longe da dor do passado, eles se beijaram. Era um beijo de promessa, de futuro, de recomeço, porque às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. 7 meses depois do pedido de casamento, numa manhã de domingo ensolarada, Isabela acordou nervosa. Era o dia do seu casamento. A cerimônia seria simples, na pequena capela da vila com o padre local, que tinha se tornado amigo deles. Poucos convidados. Dona Rosa e alguns empregados da fazenda antiga que tinham se tornado verdadeiros amigos, Carlos e sua família, e alguns vizinhos da vila que tinham aprendido a amar o casal. Isabela se arrumava com cuidado no quartinho, vestindo um vestido branco simples que ela mesma tinha bordado. Não tinha véu elaborado, nem flores importadas. Tinha um ramalhete de lírios que Rafael tinha colhido no campo de manhã cedo. Mas quando se olhou no espelho quebrado que tinham pendurado na parede, ela se viu bonita, não pela roupa, mas pelo brilho nos olhos, pelo sorriso verdadeiro, pela felicidade que irradiava de dentro. Você tá linda, Dona Rosa disse, ajudando-a a prender os cabelos. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Obrigada por estar aqui, Dona Rosa, por tudo que fez por mim. Eu que agradeço, menina. Você me ensinou que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Elas estavam terminando de se arrumar quando ouviram barulho lá fora. Vozes agitadas, cavalos, movimento. Isabela e Dona Rosa se entreolharam preocupadas. Fica aqui, Dona Rosa disse. Vou ver o que é. Mas antes que ela saísse, a porta se abriu e ali de pé na soleira estava o fazendeiro Rodrigo. Ele tinha envelhecido terrivelmente nos últimos meses. Os cabelos estavam completamente brancos agora, o rosto mais magro, os ombros curvados. Não usava mais aquelas roupas finas de tecido importado. Vestia roupas simples, quase como a dos empregados, e nos olhos, onde antes havia arrogância, agora havia apenas cansaço e arrependimento. Pai, Isabela sussurrou chocada. Filha, a voz dele saiu rouca. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que você não me convidou, mas quando Dona Rosa me contou que você ia casar hoje, eu não consegui ficar longe. Isabela não sabia o que dizer. Parte dela queria gritar, mandar ele ir embora.
Mas outra parte, a parte que ainda guardava memórias de quando era criança e ele a colocava nos ombros para ver mais longe, ficou paralisada. "O que o senhor quer?" ela perguntou. "Eu vim pedir perdão." Ele deu um passo para dentro e Isabela viu que ele mancava levemente. "Eu sei que não mereço. Sei que fui o pior pai que alguém poderia ter. Eu te machuquei, te abandonei quando mais precisava de mim. Escolhi dinheiro ao invés de você." Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado dele. "Mas eu preciso que você saiba, eu me arrependo todo dia. Eu me arrependo." "Arrependimento não apaga o que foi feito", Isabela disse, mas a voz dela estava trêmula. "Eu sei. Por isso não vim pedir que você me perdoe. Só vim pedir para estar aqui hoje, para ver você casar com o homem que te deu o que eu nunca consegui. Amor verdadeiro." Ele respirou fundo. "E vim para fazer uma coisa que devia ter feito há muito tempo." Ele se virou e chamou alguém que estava do lado de fora. Para surpresa de Isabela, Bernardo Silva entrou, mas ele estava diferente. Cabeça baixa, envergonhado, sem aquela arrogância de antes. "Bernardo tem algo para te dizer", o fazendeiro disse. Bernardo engoliu em seco, incapaz de olhar para Isabela nos olhos. "Eu vim pedir desculpas pelo acidente, por tudo. Seu pai me fez entender que o que eu fiz foi imperdoável. Ele me forçou a encarar a verdade. Eu estava bêbado naquele dia. Eu dirigi como louco e eu destruí sua vida. E nunca pedi desculpas." E mais, o fazendeiro continuou, sua voz firme agora. "Bernardo vai pagar pelo tratamento médico que você precisar. Qualquer coisa que possa ajudar você a se recuperar completamente. É o mínimo que ele pode fazer." Isabela olhou para os dois homens à sua frente, os dois homens que tinham causado tanta dor na sua vida, agora ali quebrados, pedindo perdão. E ela sentiu algo estranho. O peso que carregava no peito começou a aliviar. "Eu já me recuperei", ela disse finalmente. "Não pelos médicos, não por dinheiro, mas por amor, por alguém que acreditou em mim." Ela fez uma pausa. "Mas eu aceito o pedido de desculpas de vocês, não porque merecem, mas porque eu quero ser livre. Livre do ódio, livre da mágoa, livre de vocês." O fazendeiro assentiu chorando. "É tudo o que eu podia pedir. E eu trouxe uma coisa." Ele estendeu um envelope. "São os papéis da fazenda. Metade dela é sua por direito, Isabela. Sempre foi. Eu já acertei tudo com os advogados. Eu não quero a fazenda, pai. Eu sei, mas quero que você tenha. Venda, dê para os empregados, faça o que quiser, mas é seu. É o mínimo que posso fazer para compensar tudo que tirei de você." Isabela pegou o envelope com mãos trêmulas, olhou para ele, para o homem que tinha sido tão cruel e agora estava tão quebrado, e sentiu compaixão. "O senhor pode ficar?" ela disse baixinho. "Para o casamento, se quiser." Os olhos do fazendeiro se iluminaram. "Mesmo? Você me deixaria?" "Deixo, mas tem uma condição. Qualquer uma. O senhor vai pedir desculpas para o Rafael também, na frente de todos, e vai tratar ele com o respeito que ele sempre mereceu." O fazendeiro assentiu vigorosamente. "Vou, prometo que vou." E foi assim que, minutos depois, quando a pequena procissão começou em direção à capela, o fazendeiro Rodrigo caminhava ao lado da filha, não dando ela em casamento, porque ela não era propriedade de ninguém, mas caminhando junto, como deveria ter feito desde sempre.
Quando chegaram à capela, e Isabela viu Rafael esperando no altar, vestido com roupa simples mas limpa, o chapéu na mão, os olhos brilhando de emoção ao vê-la, seu coração se encheu completamente. Ela caminhou até ele. Caminhou sozinha, com passos firmes, sem tropeçar, sem ajuda. E cada passo era uma prova, não para os outros, mas para ela mesma. Prova de que tinha conseguido, de que era livre, de que tinha vencido. Quando chegou perto dele, Rafael estendeu a mão, mas antes que ela pegasse, o fazendeiro se aproximou. Rafael, ele disse, a voz trêmula. Eu te devo um pedido de desculpas. Te tratei com desrespeito, com crueldade. Te chamei de inferior quando você sempre foi melhor homem que eu. Você me ensinou que riqueza não está em terra ou dinheiro, está em caráter. E você tem mais caráter no dedo mindinho do que eu tive a vida inteira. Ele estendeu a mão. Me perdoa? Rafael olhou para a mão estendida, depois para Isabela. Ela assentiu levemente, e então ele apertou a mão do fazendeiro. Perdoo, Senhor, não por mim, mas por ela, porque ela merece paz. A cerimônia foi simples, mas bonita. O padre falou sobre amor verdadeiro, sobre segundas chances, sobre como as pessoas podem mudar. E quando finalmente disse, pode beijar a noiva, Rafael pegou Isabela nos braços, como tinha feito naquele primeiro dia, e a girou, fazendo-a rir. Mas o momento mais emocionante veio depois, na pequena festa que fizeram no terreiro da casa de Carlos. Dona Rosa tinha preparado comida, os vizinhos tinham trazido bebida e alguém tinha levado um violão. A música começou a tocar, e Rafael estendeu a mão para Isabela. Posso ter essa dança, senhora? Ela sorriu. Mas ao invés de pegá-la no colo como antes, ele apenas segurou sua mão e sua cintura, e eles dançaram. Dançaram de verdade com ela em pé, os passos ainda um pouco trêmulos, mas firmes, ao som do violão e das palmas dos amigos, e todos que assistiam tinham lágrimas nos olhos, porque não era só uma dança, era uma vitória. Era a prova de que amor verdadeiro pode curar qualquer ferida, superar qualquer obstáculo, vencer qualquer orgulho. O fazendeiro Rodrigo observava de longe, apoiado num pilar, chorando silenciosamente. Dona Rosa se aproximou dele. Ela ficou bonita, não é? A mulher disse suavemente. Ficou. Sempre foi bonita. Eu só nunca soube ver. Ele limpou os olhos. Eu perdi tantos anos, Rosa. Tantos anos que podia ter sido pai de verdade. Mas hoje você está aqui e isso já é um começo. É, mas não é o suficiente. Não, mas é um passo. E a vida toda é feita de passos, fazendeiro. Uns grandes, outros pequenos. O importante é continuar andando na direção certa. Ele assentiu, observando a filha dançar nos braços do marido, e pela primeira vez em muitos anos sentiu algo parecido com paz. Quando a noite caiu e a festa foi terminando, Isabela e Rafael se despediram dos convidados. O fazendeiro foi o último a ir embora. Obrigado, ele disse para a filha, por deixar eu estar aqui hoje, por me dar essa chance. Eu espero que o senhor mude, pai, não por mim, mas pelo senhor mesmo. Eu vou, prometo que vou. Ele hesitou, então abraçou a filha pela primeira vez em anos. Foi um abraço rápido, desajeitado, mas era sincero. Eu te amo, Isabela, sempre amei, só não sabia mostrar. Eu sei, pai. E um dia talvez a gente consiga reconstruir o que foi quebrado, mas vai levar tempo. Eu tenho tempo, e pela primeira vez na vida vou usar ele para algo que importa. Ele partiu e Isabela ficou olhando a carruagem se afastar. Rafael a abraçou por trás.
Como você está se sentindo? Leve, ela respondeu. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto leve. E ali, naquela noite estrelada, com a vida toda pela frente, Isabela finalmente entendeu. A verdadeira força não estava em nunca cair. Estava em escolher se levantar, em escolher perdoar, em escolher amar, apesar da dor. Ela tinha começado presa numa cadeira, numa fazenda, sob o domínio de um pai cruel, e agora estava livre, livre para andar, para amar, para viver, porque no final o que tinha vencido não foi o dinheiro, não foi o orgulho, não foi a arrogância, foi o amor simples e verdadeiro de um peão que tinha visto nela o que ninguém mais via. E isso valia mais que qualquer fazenda do mundo. Se você chegou até aqui, essa história provavelmente tocou algo profundo dentro de você. E sabe por quê? Porque todos nós já enfrentamos momentos em que precisamos escolher entre o medo e a coragem, entre aceitar o que os outros dizem sobre nós ou acreditar no nosso próprio valor. Isabela e Rafael nos ensinam que o amor verdadeiro não é apenas sobre romance, é sobre ver o valor em alguém quando o mundo inteiro já desistiu, é sobre acreditar quando todos dizem que é impossível, é sobre escolher a dignidade mesmo quando te oferecem humilhação. Se inscreve no canal agora para não perder mais histórias que vão fazer você refletir, chorar e acreditar de novo na força do amor e da coragem. E mais importante, deixa aqui nos comentários sua própria história. Você já teve que escolher entre a segurança e a liberdade? Já precisou perdoar alguém que te machucou profundamente? Já encontrou alguém que acreditou em você quando mais precisava? Conta pra gente, porque essas histórias precisam ser compartilhadas. Cada comentário aqui é uma prova de que não estamos sozinhos nas nossas lutas, que há outras pessoas enfrentando batalhas parecidas e que juntos podemos nos fortalecer. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Pode ser aquela pessoa que está perdendo a esperança, aquele amigo que não acredita mais no próprio valor, aquela familiar que precisa encontrar coragem para recomeçar. Essa história não é apenas minha para contar, é nossa para compartilhar. Porque no final, somos todos um pouco Isabela, procurando alguém que acredite em nós, e todos um pouco Rafael, tentando ser essa pessoa para alguém. Até a próxima história. E lembra, você é muito mais forte do que imagina.